A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos esse Deus maravilhoso, mais esse dia em que nós estamos aí passando. Que Deus possa nos abençoar, nos dar a graça dele, a vitória sobre nossas vidas. Nós estamos vivendo aí esses momentos difíceis em nossas vidas e dentro dos nossos lares, momentos aí dessa pandemia em que tem assolado, principalmente o nosso Brasil, e esse quadro tão trágico que nós estamos enfrentando no nosso país, com tantas pessoas. E nós vemos que nós, dentro dos nossos lares, nós iniciamos com fé, com amor, com paciência. A gente vê, irmãos, que as coisas vão passando os dias, a gente vai se orando a Deus e aquelas atividades que nós tínhamos, você há de convir comigo, em que a gente projeta, bola várias coisas para fazer dentro dos nossos lares e de repente a gente termina todas aquelas atividades e em algum momento em que a gente acha que as coisas iam terminar assim tão rápido, a gente vê que as coisas estão se estendendo a cada dia mais. Estamos aí, né, no segundo mês dessa quarentena que estamos enfrentando, esse momento difícil. E é um momento em que nos foge aquela paciência e em que nós, às vezes, se nós não orarmos, nós acabamos explodindo, né? De dizer assim. Às vezes por nada, mas pela falta de nós nos confraternizarmos, de nós encontrarmos aqueles velhos amigos, de nós estarmos dentro dos nossos templos cultuando a Deus, de você poder andar com liberdade. Hoje nós vemos que nós somos livres, mas uma liberdade, de certa forma, limitada. Não devido a erros nossos, mas devido justamente a essa pandemia, esse mal que está assolando o nosso país e a nossa cidade principalmente. Temos que vigiar muito, tomar cuidado. E eu queria, diante disso, Deus colocou nesse dia uma palavra no meu coração. E talvez o tema vai ser um tema até assim muito diferenciado. E eu vou colocá-lo porque ele veio no meu coração. Ele fala sobre mansidão versus explosão. E eu queria usar como texto justamente o livro de Números, em que ele fala de um homem que ele foi um dos homens mais mansos da terra. E eu queria, diante dessa palavra em que veio no coração desse homem, veio para o povo de Israel, eu queria que nós nos identificássemos, em que nós nos despertássemos, em que nós pudéssemos aprender justamente nesse momento em que enfrentamos. E o texto é Números capítulo 12 e o versículo 3, que fala acerca de Moisés, em que nos diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha que coisa incrível. Moisés, um homem muito manso, e mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha que coisa incrível. Como é que a gente chega a uma noção dessa de um homem com toda essa capacidade de controle? Porque a mansidão, irmãos, ela não nasce nós não nascemos com essa mansidão. A mansidão é algo que você conquista, em que você tem que lutar por ela. Então, como nós podemos alcançar isso? Como pode dizer um homem manso, mais manso, que tem toda a face da terra? Eu queria iniciar essa palavra com dois pensamentos. Um eu postei esses dias no Facebook e as pessoas têm participado muito dele, que fala sobre justamente uma palavra de Martim Lutero.
Martinho Lutero ele diz o seguinte, num de seus pensamentos, suas frases importantes. Quem gosta de ler, né, sobre Martinho Lutero, vê que ele é um homem cheio de frases importantes, frases justamente que nos levam a nós meditarmos. Então uma delas eu postei e essa diz o seguinte: pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que ele sabia nadar, e por isso tenho que matá-lo todos os dias. Martinho Lutero não estava dizendo aqui que o velho homem, né, que o batismo, melhor dizendo, ele mata o velho homem. Não. O que Martinho Lutero está dizendo aqui, querendo dizer, é que justamente o velho homem ele tem que ficar nas águas do batismo. Porque o batismo ele é um simbolismo. Ele é um simbolismo do velho homem ser sepultado justamente nas águas. Então, imediatamente, quando nós passamos pelas águas do batismo, aquele velho homem, aquela natureza morta, vamos dizer assim, que Paulo dizia, ela tem que ficar lá nas águas, ela não pode te acompanhar mais. O que eu vivo hoje, é justamente reflexo do que eu tenho na minha personalidade, do homem que eu sou, dos meus erros, dos meus acertos. Mas em momento algum eu posso ter as mesmas atitudes que eu tinha antes de passar pelas águas. É isso que Martinho Lutero está querendo dizer. E outro pensamento que eu queria compartilhar com os irmãos, esse não é de Martinho Lutero, mas ele diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Há momentos em nossas vidas que nós não nos conhecemos pelas nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas reações. E justamente nesses momentos em que nós nos encontramos agora, em que nós precisamos ser fortes, precisamos buscar justamente algo de Deus. E é nesse momento em que nós precisamos avaliar as nossas personalidades, avaliar os nossos temperamentos. E eu queria, como eu disse de início, usar esse homem, que foi um dos maiores vultos que teve na história de Israel, Moisés, um grande homem de Deus. Um homem que ele nos traz um ensino muito grande com os seus comportamentos, com seus impulsos. E eu queria falar sobre isso, sobre esse tema diferenciado, mas que eu vou usá-lo. Mansidão versus explosão. Nós temos os nossos temperamentos, irmãos. Você tem o teu temperamento, eu tenho o meu temperamento, seja aí sanguíneo, seja colérico, seja melancólico, fleumático. Cada um de nós temos o seu temperamento específico. E é importante nós conhecermos esse nosso temperamento. Que existe um momento em nossas vidas, irmãos, em que os nossos pecados, os nossos erros, eles não são pelo fato de, às vezes, o inimigo nos influenciar, do inimigo não nos tentarmos, mas muitas vezes os nossos erros, às vezes até pecados, nós pecamos pelo nosso temperamento, seja ele de que forma que for, seja sanguíneo, seja colérico, seja melancólico, fleumático. Então todos nós, às vezes, cometemos erros, às vezes por causa disso, por não conhecer o nosso temperamento. Mas quando eu conheço o meu temperamento, eu começo justamente a pedir a Deus que me ajude nesse temperamento, para que Ele possa me dominar, me fortalecer, me ensinar justamente nesse meu temperamento, a usá-lo para a glória do Senhor, a usá-lo para que a minha família seja uma família estruturada, para que eu não cause dano na minha família, ou cause dano a mim mesmo. Alguns historiadores, pessoas conceituadas, entendedoras
desse artigo. Eu não vou dizer que eu sou um grande conhecedor, mas eu procuro estudar sobre isso para poder entender um pouco, para mim, que é importante para mim, acerca de temperamento. Mas alguns estudiosos dizem que Moisés ele tinha um temperamento melancólico. A gente olha, parece que ele era um sanguíneo, parece que Moisés era um colérico, mas não. Ele era um homem melancólico. Os irmãos vão entender no decorrer da palavra isso. O melancólico ele tem as suas reações inesperadas em alguns momentos. E você vê que Moisés é um homem que ele, de vez em quando, antes dele ser trabalhado pelo Senhor, ele tinha suas explosões, ele explodia. Você vê o exemplo de Êxodo capítulo 2, versículo 12. Em um momento em que esse homem melancólico, em que você olha melancólico, parece aquela pessoa que passiva, tranquila, que vive sempre, talvez pelos cantos, né, tranquilamente. Mas não. Ele tem uma reação que ele pega, ele mata o egípcio e esconde aquele egípcio na areia, enterra na areia. Olha a reação desse homem. Um homem que ele tinha tudo para agir com mais tranquilidade. De repente, um comportamento, ele tem uma explosão e ele mata aquele egípcio para poder, em benefício dos seus chamados seus irmãos hebreus. Você viu outro exemplo de Moisés em Números capítulo 20, do versículo 11, em que o povo começa a reclamar com Moisés, começa a se lastimar, começa a reclamar que não tinha água, estava com sede. E Moisés e Arão se apresentam diante do Senhor, oram a Deus, e Deus dá uma ordem específica para Moisés. Toque na rocha, fale com a rocha. Moisés ele chega num ponto em que o povo se levantou tanto contra ele, em que no momento de fúria, nesse momento explosivo, Moisés ele tenta justamente, irmãos, ele vira para o povo e ele fala de uma maneira para você entender no capítulo 20, no versículo 11 de Números. Olha o que esse homem ele diz, capítulo 20, versículo 1. Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas Moisés, antes disso, Moisés ele se levanta, ele chama o povo de rebelde. Ele explode contra o povo no versículo 10. Moisés e Arão se reuniu o povo diante da rocha. Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes. Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Irmãos, Deus já havia falado com Moisés. Ele não precisava usar esse termo. A palavra já estava no coração dele, já estava nos seus lábios. A autoridade já estava nas suas mãos. Ele usa de uma maneira como se ele e Arão fossem eles que iriam dar água para o povo. E ele usa essa palavra. E ele bate na rocha 2 vezes, era para tocar e falar com a rocha. A sua fúria, naquele momento, Moisés ele explode, tem uma explosão de impaciência. E por isso aquele lugar, irmãos, era para ter sido chamado um lugar de bênção, de provisão. Foi chamado de Massá e Meribá, lugar de contenda, lugar de confusão. Era um lugar onde a glória de Deus tinha que ser revelada, mas se tornou um lugar de contenda. Porque o líder, aquele homem que era para ter sido paciente, ele explodiu. Outro ponto que nós vemos de Moisés, irmãos, esse homem que nós vemos como o texto fala, o homem mais manso da face da terra, em Números capítulo 12, versículo 3, ele era muito manso, e não tinha homem mais manso que ele na face da terra.
Êxodo 32. Moisés ele sobe para o monte para falar com Deus, fica ali 40 dias, 40 noites orando. E Deus se revela para ele. O próprio Deus escreve as tábuas da lei com o seu próprio dedo. O poder de Deus na presença de Moisés. Deus dá a Moisés ali todas a forma para ele fazer aqueles grandes tabernáculos no deserto, fazer aquelas grandes obras como eles iam fazer. Moisés foi 40 dias e 40 noites num particular com Deus, irmãos. E quando aquele homem desce, e Deus havia falado com ele. Irmãos, quando existe momento em nossas vidas que às vezes nós somos pegos de surpresa. E quando nós somos pegos de surpresa, às vezes nós podemos ter até um tipo de reação negativa. Mas voltamos atrás e nos consertamos. Mas Moisés, você pode ver que ele foi avisado, Deus falou com ele em Números capítulo 20, e Deus falou com ele também nesse Êxodo capítulo 32. Desce que o meu povo se corrompe. Desce que o povo se corrompe. Ele já desceu sabendo, irmãos. Ele já desceu sabendo que o coração do povo já estava corrompido. Então ele tinha que preparar o seu emocional para aquilo que ele ia enfrentar. E é isso que nós temos que entender, que precisamos justamente identificar, irmãos, o nosso temperamento. Que aí eu já vou preparar o meu emocional, o meu estado psicológico para aquilo que vai vir em meu favor ou contra mim. E Moisés ele desce. E quando ele desce, quando ele vai chegando ao pé da montanha, ele começa a ouvir alaridos de festas, de cânticos, de danças. E quando Moisés ele avista, o povo havia construído um bezerro de ouro, estava adorando, cantando, dançando em volta do bezerro de ouro. Moisés, no momento de fúria, de explosão, ele pega as tábuas da lei que Deus havia lhe dado, escrito com seus próprios dedos. Moisés quebra aquela tábua da lei e fica furioso. Mas você vê que antes, lá no monte, Deus havia falado com ele. E Deus disse, eu vou destruir esse povo. Moisés intercede para o povo sem saber. Ele intercede pelo povo. A sua mansidão. E Deus toma a decisão de não destruir o povo. E mesmo depois que o povo comete esse erro, Moisés intercede por eles. Pede em favor deles. Para que Deus não destrua aquele povo. Talvez não pelo povo, mas pelo nome do nosso Deus. E nós vemos, irmãos, a mansidão desse homem. Nesses 3 exemplos que eu disse. Mas que tipo de mansidão que tinha esse homem, irmãos? Qual é o tipo de mansidão de Moisés? A mansidão de Moisés não era esse homem passivo, esse homem tranquilo, esse homem que aceitava as coisas. Quando você olha o capítulo 12 de Números, você vê que essa palavra ela vem justamente de Arão e Miriam, que estava dentro da tenda, arrazoando seus corações acerca de Moisés. Será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus só se revela para ele? Moisés ele tinha ouvido aquilo, irmãos. Mas a sua mansidão, que não é a mansidão de explosão, essa mansidão de desejo de ser uma pessoa mansa, tranquila, mas uma mansidão de espírito, uma mansidão de aceitar as coisas, uma mansidão de posição. Moisés ele ouve aquilo. E Moisés ele não se posiciona, ele não se enfurece. Mas Deus ele toma a causa de Moisés. Você pode ler o texto em que Deus diz, Deus chama Moisés, Deus chama Miriam, chama Arão, chama eles fora da tenda, fora do arraial, como se estivesse marcando um encontro, um particular com aqueles 3. E Deus fala para eles quem era Moisés na presença dele. E Deus fala acerca de Arão e Miriam.
Moisés intercede por Miriam. Miriam, quando a fumaça de Deus sobe, quando a glória de Deus ele sai dali, quando a fumaça sobe, Miriam estava branca, leprosa, e Moisés intercede para que ela não morra ainda. Você viu o coração desse homem? E nós olhamos, nós ficamos pensando, irmãos, que a mansidão que esse homem tinha. Qual era a mansidão que Moisés tinha? Moisés ele era dado como manso, por isso que o seu temperamento é um temperamento melancólico. Que Moisés ele era um homem talentoso, ele era abnegado, perfeccionista. Então ele era um homem que ele era leal justamente aos seus, leal a Deus. Lealdade vem da pessoa melancólica, ela tem essas virtudes na sua vida. Ele era extremamente dedicado, uma pessoa melancólica com esse temperamento, ela é extremamente dedicada naquilo que ela faz. Moisés ele sofria um complexo de inferioridade. Nós podemos ler a história desse homem, ele tinha complexo de inferioridade na sua vida. Ele só mudou quando ele teve um encontro com o Senhor, irmãos. Foi quando Moisés teve um encontro com o Senhor no Monte Horebe, foi que ele mudou. É que ele foi transformado. Esse temperamento explosivo, você não vê mais na história de Moisés. A partir que ele recebe ali o poder de Deus, ele vê a glória do Senhor. Quando o seu rosto se transfigura e ele é preciso usar um véu, que a glória de Deus resplandecia no seu rosto, esse homem, ele muda, ele se transforma para a glória do Senhor. Você não vê mais esse homem com essa fúria, com essa explosão de fúria. E quando nós paramos, irmãos, para olhar essa mansidão de Moisés, essa mansidão ela vem de humildade, irmãos. Ela vem justamente daquela palavra em que Cristo nos fala, que os mansos, os humildes herdarão a terra. Vem de humildade. Vem de muitas vezes você não se impor, não querer se mostrar quem você é. Eu vejo pessoas orarem, falar assim, Senhor, me dê o espírito de mansidão, Senhor. Olha, todo espírito que vem de Deus, ele é um espírito de mansidão. No espírito de Deus não há fúria, não há esse tipo de ira, de revolta. Esse tipo de comportamento que teve Moisés antes de ter um encontro com Deus, justamente. Todo espírito de Deus é um espírito que vem de mansidão. O que acontece é que nós não nos deixamos ser trabalhados por esse espírito. Nós não permitimos que esse espírito ele domine o nosso temperamento. E muitas vezes nós olhamos para a nossa raiz genealógica, olhamos para nossos pais, nossos avós, nossos familiares, e dizemos, olha, a nossa família é toda assim. Tem esse tipo de explosão, nervoso, agitado. Você não é sua família toda. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou um novo homem. Eu sou aquele homem que Martim Lutero diz. Mas que o velho homem ele ficou nas águas. O que hoje eu sou e que hoje eu tenho que ser trabalhado é no meu temperamento, é no meu espírito, no meu desejo, na minha carne, nas minhas vontades, que eu tenho que ser trabalhado. O Salmo 37, versículo 11, ele fala, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quando eu me torno uma pessoa mansa, humilde, eu começo a deleitar de paz na minha vida. Por isso que Jesus fala, orai pelos vossos inimigos. É uma das coisas que mais difícil as pessoas não fazem. Sabe por quê, irmãos? Quando eu oro para o meu inimigo, eu tenho paz. A pessoa fica com medo de abençoar o seu inimigo. O fato de abençoar ou não, isso aí depende de Deus, irmãos. Agora, quando eu oro pelo meu inimigo, é porque eu quero ter paz na minha vida. Eu não quero que ele me persiga. Eu não quero que ele chegue sem se levantando à fronte contra mim, falando de mim pelas costas. Então ora pelo teu inimigo e você vai ter paz na tua vida. Em Mateus capítulo 5, no versículo 5, aquele belo sermão da montanha,
Jesus fala, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu quero encerrar essa palavra com um texto. Mateus capítulo 11. É um dos textos muito conhecidos nossos. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, que nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todo que estás cansado, sobrecarregados. Você sabe o que é uma sobrecarga? Às vezes eu falo nos nossos cultos, quando eu entro numa passagem como essa, geralmente vemos caminhões tombados na descida da serra. É porque estão sobrecarregados. A sobrecarga, ela tende a pesar para um lado. Por isso aqueles caminhões, Scania, sobrecarregados, elas tomam para um lado. Porque elas são sobrecarregadas. E a sobrecarga que tiver na tua alma, é para aquele lado que você vai tender. É para ali que você vai justamente tender. Então você precisa o quê? Ir a Cristo. Buscar dele justamente esse espírito, esse controle na tua alma, esse controle do teu temperamento. Se ele tem sido uma arma na tua vida, não deixa ele te dominar. Ele pode vir em algum momento de surpresa, você explodir, mas volte atrás, busque esse espírito na tua vida, pede para que o Espírito Santo te domine o teu temperamento, te ajude a você ter um temperamento mais justamente abençoado por Deus, mais dominado pelo Espírito Santo. E a conclusão que nós chegamos, irmãos, Moisés, ele perdeu, olha que coisa incrível. Moisés, ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Não foi porque Satanás o atentou. Não foi porque as pessoas justamente levaram ele a errar. Mas o seu temperamento, o seu momento explosivo, em que era para ele ter dominado esse temperamento, ter orado, porque o temperamento ele é assim, irmãos, aquilo começa a borbulhar nosso coração, borbulhar nossa alma, a gente vai se deixando ser dominado por aquele mal. E Moisés, ele foi deixando aquilo borbulhar, dominar sua alma, e ele explodiu naquele momento, chamou o povo justamente de povo rebelde. Ele não podia ter feito isso. E ele bate naquela rocha, e ele perde, irmãos, o privilégio de entrar na terra prometida por causa do seu temperamento, ainda não trabalhado pelo Senhor. Tanto que depois de ser trabalhado, transformado pelo poder de Deus, você vê lá no livro de Deuteronômio, esse homem ele tenta negociar com Deus. E Deus fala, basta. Deus não volta atrás da sua decisão, irmãos. Deus diz, tu vai subir no monte, tu vai avistar a terra prometida, mas tu não vai entrar nela. Com Deus não tem negociação. Então, irmãos, ora a Deus para Deus te ajudar a dominar teu temperamento. Para Ele não impeça que você, para que esse temperamento não venha impedir que você desfrute de coisas boas na sua vida, com a sua família, no seu lar, na sua casa. Para que você não perca talvez um bom emprego, não perca um bom relacionamento, um bom casamento, não perca a vida com seus filhos. Faça nessa tarde, nessa noite, fala, Senhor, me ajude no meu temperamento. Me ajude para que eu possa dominar meu temperamento. Eu seja uma pessoa mais paciente, mais longana, mais compassiva, mais amorosa. E Deus vai te abençoar, irmãos. Que o Espírito Santo te abençoe, te fortaleça, te guarde. Que a presença dele seja real na tua vida, seja real na tua casa, na tua família. A minha oração nessa oportunidade, nesse momento, é que Deus te abençoe. É que Jesus Cristo te revista de toda a graça, de todo amor, te revista de paz e de mansidão. Revista de mansidão. Fica com Deus, fica na paz, em nome de Jesus.